Fluminense FM maldita. Nós da Fluminense esperamos que você possa não apenas ouvir, mas sentir fundo a nova rádio Fluminense FM Estéreo. Livre, ousada, criativa e independente. Salve, galera! Alguém tá servido aí? Um brinde. Beber até morrer, será essa a solução? Bom, não repita isso em casa, crianças. Cláudio, explica aí por que a gente tá tomando a cerveja maldita. Então, para quem não sabe, nós somos do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro teve uma rádio no início dos anos 80, mais precisamente em 1982, que era a Rádio Fluminense FM, que resolveu adotar uma programação de rock. E essa adoção de rock aqui no Rio de Janeiro foi o que nos fez gostar de rock. Quer dizer, não só isso, mas ajudou assim, bastante. Ajudou bastante. Ajudou a formar o nosso caráter musical. Exatamente. A gente é cria. Cria. Hoje a galera usa cria de uma outra forma, às vezes, mas nós somos crias da Rádio Fluminense FM, que moldou o nosso gosto musical, por assim dizer. Especialmente numa época que a gente não tinha acesso que vocês têm hoje em dia de internet, exatamente. Spotify, YouTube e tal. O nosso acesso era, de vez em quando, comprar a revista Metal, a revista Roll, e, de fato, ir numa loja de disco, pegar um vinil e pedir pra ouvir. E ir a shows. E muitas vezes comprar depois que você leu, não ouviu, vou levar, exatamente. Porque comprou, leu a resenha, pô, legal isso aqui, vou comprar pra poder ver. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo, e você levava o disco pra trocar em algum lugar. E nesse papel aí, a Fluminense foi importante, porque ela mostrava pra gente, sem a gente ter que comprar, e abrir os nossos horizontes, né? Exatamente. E ela foi muito importante também para as bandas que estavam surgindo no embrionário cenário do rock brasileiro dos anos 80. Chamado B-Rock. B-Rock. Mais precisamente, acho que foi o da Pieve, foi o da Pieve, que deu essa nomenclatura. Ele tem um livro. Ele tem um livro, eu tenho o livro dele, inclusive. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Rádio Fluminense, que até tem um filme que estreou agora. Enfim, a gente fala sobre isso depois da vinheta. Daqui a pouco. Roda a vinheta. Bom, mas antes temos as nossas tradicionais indicações. Mas antes das nossas tradicionais indicações, temos... Vamos mostrar? Aham! É isso aí! Você não espera por perder. Mostra uma, Jay. Contrário. Eu sei, cara. Eu fiz de propósito. Eu bebi, mas eu tô consciente. Olha que beleza. Olha aqui. Camisas. Temos 4 camisas para sortear. Mas não é sortear sem fazer nada, não. Vocês terão que trabalhar, porque aqui nada é de graça. E temos um kit também com copo, um prendedor de copo e um chaveiro que nós sortearemos e daremos para quem acertar as perguntas que nós faremos. Mas para isso... Vá no Instagram do Resenhando para você ficar sabendo como será o sorteio, o que você tem que fazer para poder concorrer. E antes que vocês perguntem, não, as cervejas não estão no sorteio. As cervejas acabam hoje aqui, o Jay vai dar PT logo ali do lado. Tem mais 3 lá, acabando isso aqui. Volta de metrô, né? Entendeu? Então, pois é. A gente vai voltar junto hoje de metrô. Olha só. Acho que eu vou atrás pra ver. Vou dar umas orientações. Você vai saltar antes, tá? Eu vou te botar pra fora do vagão. Mas é isso. Então siga lá no Resenhando, o Instagram, pra você conferir o que vai rolar desse sorteio e como você participa para poder, enfim, tentar a sorte. É isso. Não é isso? É isso. Então vamos lá, nossas dicas culturais desse início, antes de começar a falar da Fluminense FM. J-Rocks. Já que a gente está falando da Fluminense FM, a gente está falando de B-Rock, eu quero fazer uma dica aqui, já vou vender meu peixe, do meu amigo Rodrigo Santos. Olha, puxei a bola aqui, né? Te dei uma de Galvão Bueno. Sou amigo do pessoal da Fórmula 1. Meu amigo Rodrigo Santos, porque assim, meu companheiro de Maracanã, a gente sofre. Foi Baixio do Barão, tá no pau da polícia, então tá tudo em casa. Novo álbum do Front, que é a banda dos anos 90. 80. Que voltou há pouco tempo, e eles são, assim, compositores prolíficos mesmo, estão lançando um monte de coisa uma atrás da outra. Eles estão num momento de lançar álbuns gravados em estúdios icônicos do mundo. E o último que saiu chama Metrópolis, foi gravado nos estúdios lá na Inglaterra, que o pessoal, Beatles, Elton John, uma galera já gravou lá, eles foram lá gravar o álbum novo deles. E é muito legal, vale conferir. Foi lançado vinil, CD, tem as plataformas de streaming normais para você ouvir. Então curte lá, que é muito maneiro. Front Metrópolis. Bom, como a gente está falando da Maldita, eu vou indicar aqui, ó, Maldito. Banda de Curitiba, Paraná, que é até difícil de rotular.
na verdade, porque você ouve o trabalho cantado em português. Bom. Cantado em português, para poder fechar realmente o pacote. É isso. Mas você tem Doom, tem Black Sabbath, tem lances mais modernos, um monte de uma riferama absurdo, o disco inteiro. Tem coisa até que eu ouvi e falei, cara, esses caras ouviram muito Titanomaquia do Titãs. Opa! Então é bem interessante, confiram, tem o CD e também está nas plataformas de streaming. O Maldito, o nome do álbum é O Maldito. Brilhante. Muito bom. Bom, para fechar a trilogia de bandas brasileiras cantando em português, eu vou indicar uma banda aqui do Rio de Janeiro que já lançou 3 álbuns, chamado Canto Cego. Já participou do Rock in Rio, inclusive, acho que foi no palco Favela, se eu não estou enganado. Merecia estar num palco melhor, porque a banda é boa demais, demais. O terceiro álbum deles, chamado Canto Cego... E você tem que olhar... Porque eu esqueci. Eu tava lembrando do nome do anterior, que é o Karma, e aí deu uma... Eu falei, será que é o Karma que é o terceiro? Não, não é. É o Canto Cego que é o terceiro. É uma banda bem legal, vale muito a pena, porque é uma banda que não é somente rock. É rock, primariamente rock, mas tem umas influências aqui e ali de MPB, de outros ritmos também, mas é muito legal, as letras são bacanas e o instrumental é excelente, cara. Então é uma banda muito legal. Fiquem de olho, banda do Rio de Janeiro. A gente vai falar da Fluminense FM, como o Cláudio já falou no seu preâmbulo, na introdução do episódio. Anos 80, começou em 82. Aliás, o nome Dia do filme... 1º de março de 1982. Era uma rádio, a Rádio Fluminense já existia desde a década de 70, mas era uma rádio que só transmitia corrida de cavalo. Pasmem você. Uau! Foi de corrida de cavalo para rock, uma programação de rock. Que mudança para melhor, né? Não é? Bom, mas enfim, a importância da Fluminense nas nossas vidas. Quem é do Rio de Janeiro sabe, quem tem mais ou menos a nossa idade, né, da mesma geração, sabe da importância. A gente tem histórias aqui, assim, distintas eu não diria, porque eu e o Jay estamos mais ou menos antenados na nossa relação com a Fluminense. O Cláudio vai a relação um pouco maior, como ele falou. Foi extremamente importante para as bandas nacionais da época, naquele movimento B-Rock, enfim, para as bandas do Rio de Janeiro, bastante. Sim. Então, pô, quem ia em festival como Misto Quente. Sim. Cara, aquelas bandas todas, cara, eram, sabe, lá... Tu chegou aí a um, né? Chegou aí, não, nunca fui. Cara, eu fui ao Misto Quente. Eu fui no Circo Voador em festa da Fluminense. E tem Misto Quente no YouTube, uns vídeos de uns shows do Titãs, do Kid Abelha maneiro, né? Tem, Plebe Hood. Era divertido, porque, cara, era um lance gratuito. Sim. Pra quem era aborrecente, cara, era maneiro. Você ia pra praia, via um monte de show de rock, você achava o máximo, né, cara? Era legal pra caramba. Bons tempos isso aí, enfim. Mas aquelas bandas, por exemplo, desse festival, eram todas bandas, cara, que eu basicamente conheci pela Fluminense FM. Então, o grande lance, eu acho que da Fluminense é que você tinha todo um cenário que funcionava bem. Você tinha as bandas tocando na rádio, você tinha revistas falando dessas bandas e você tinha os shows dessas bandas. Então você tinha um circuito que se retroalimentava. Então era importante porque, pô, você ligou a rádio, você ouviu uma música daquela banda que você falou, pô, Paralamas, pô, banda nova. Pô, legal essa banda. Aí você pega a revista, pô, os caras estão falando aqui Paralamas, pô, banda que saiu de Brasília, não sei quem, sei que lá. Pô, vai ter o show no Circo Voador. Pô, vou lá assistir. Então isso fomentou essa cena. Isso ajudou essa cena a crescer, sobretudo no Rio de Janeiro. Sim. É claro que essa cena teve crescimento em outras praças, São Paulo, obviamente, mas o Rio de Janeiro, naquele momento ali, no início dos anos 80, 82, 83, 84, com a Blitz também aparecendo, Paralamas, aquela coisa toda, Lobão, Kid Abelha, essas bandas surgindo, fazendo um novo cenário para música realmente jovem, para um público que não tinha opção de escutar música jovem, porque início dos anos 80 se ouvia era MPB, capitaneada por Caetano, Chico, Gil. Nada contra eles. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mas que naquele momento... eu acho chato pra cacete. Tudo bem, beleza. Mas naquele momento ali, eles representavam música dos seus pais. Ou melhor, dos nossos pais, né? E a gente não queria escutar a música dos nossos pais. Isso era Jovem Guarda, que ainda era uma coisa recente na época. Mas assim, também já estava meio que obsoleto, porque era dos anos 60, enfim... Então, a música realmente jovem que estava sendo feita nasceu junto com essa programação nova da Fluminense, que saiu dos cavalos para as guitarras. Resumindo, foi uma rádio que foi feita pra gente. Pra gente, exatamente. A gente teve... Eu tive muita sorte, eu peguei a rádio em 1983, bem no início dela mesmo, assim, um ano depois dela surgir, eu já comecei a escutar a Fluminense de uma forma assim,
estonteante, porque era literalmente deixava a rádio ligada o dia inteiro, se eu pudesse. Quantas fitinhas cassete você gravou daquilo? Mas assim, um zilhão mesmo de fitas cassete, porque tinham vários programas que eu já ficava parado de frente pro rádio pra apertar lá o pause, soltar e deixar gravando. Você que é mais novo e tá assistindo agora esse episódio, que provavelmente é da geração CD pra frente, nunca botou um vinil até, ou de repente botou agora. Sim. Sabe, nesse renascimento do vinil. Mas nunca ouviu nem o vinil na época. Cara, você não tem ideia do que era isso. Não tem. Assim, era... Grava fita, né? Você ficava lá. E o detalhe interessante é que, como toda a rádio, a Fluminense botava as vinhetas também no início e no fim da música. Eu, particularmente, ficava puto, porque eu queria ter a música inteira na fita cassete, tava lá a vinheta da Fluminense. Mas toda a rádio fazia isso. Mas a Fluminense não interrompia a música pra desanunciar. Não fazia isso. Deixava tocar, aí desanunciava tudo. Pois é, tem isso. Mas era muito legal porque você ficava lá tentando dar o pause certinho na hora pra depois começar a outra música, voltar com o rec. Pra quem não sabe, você fazia assim, botava a fita, achava o ponto dela, apertava Rec play e pause. Aí você tinha que soltar o pause que aí ela começava a gravar. Aí pra parar, você colocava o rec play ou pause, tinha um estalo do próprio aparelho. Do próprio aparelho. Tinha um estalo, né? É verdade. Mas era uma corrida, por quê? Hoje você faz a playlist do Spotify. Pois é. E a rádio também tocava muita coisa. O que foi importante, acho que pra vocês também, mas pra mim foi totalmente importante. Porque não só para as bandas nacionais que estavam nascendo naquele momento, mas para as bandas internacionais que eles estavam mostrando, que eles estavam lançando. Sim. Por exemplo, alguns discos saíram no Brasil com selo aprovado pela Fluminense FM. Quando você falou daquele cenário que se retroalimentava, a gente falou da Metal e o da Roll em algum momento, eram revistas no Rio de Janeiro. Da Diagrama Editora, que a editora ficava na Avenida Paulo de Fronten. Exatamente. Então, assim, essas revistas, elas sempre tinham anúncio da Fluminense e exatamente isso. Então você tinha, obviamente, na Roll, esse lance mais... Pop rock e muito de música brasileira. E você tinha a Metal, que era outro esquema que a gente vai chegar lá também, que a Rádio Fluminense não era só rock brasileiro. Não, era rock de todas as vertentes. E tinha alguma coisa que foi essencial para quem era do Rio de Janeiro nessa época, adolescente, e ouvia heavy metal. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, Cláudio. Que aí são os programas especiais. A gente entra nos programas especiais. Mas era importante que você ouvia durante a programação. Eu lembro muito bem que uma das primeiras vezes que eu escutei a Fluminense tocou, eu lembro até hoje o módulo que tocou, foi Motley Crue com Helter Skelter, dos Beatles. Era pra você começar não gostando de Motley Crue, né? Não, mas naquela época eu não tinha essa noção. A gente não tinha essa noção. O importante era tocar Motley Crue. O importante é você escutar Motley Crue no rádio. Então eu escutei Motley Crue, sem brincadeira. Foi Gregory Isaacs, que é um cantor de reggae, Luiz Melodia. Eu lembro desse módulo assim perfeitamente. Era Motley Crue, Gregory Isaacs e Luiz Melodia. Cara, que coisa surreal você escutar isso. Né? Um garoto de 13 anos como eu fala assim, cara, o importante pra mim naquele momento foi o Motley Crue ter tocado. Depois eu fui dar valor a essa pluralidade que a Fluminense trazia. E uma coisa que eu adorava na Fluminense, quando o cara anunciava as músicas, você ouvia ele colocando agulha. Tinha vezes vinil, que você ouvia mesmo. Mas muitas vezes era cartucho também, né? Você tinha o cartucho. Tinha o vinil e tinha o cartucho, que aí não tinha... Acho que o cartucho deve ter sido pra frente, enfim. Mas eu lembro muito disso, cara. Você ouvia agulha entrando no disco. Mas o lance da Fluminense era essa grande pluralidade que tinha durante a programação e até nos programas específicos. Você está falando do programa, o programa que o Daniel estava se referindo mais especificamente é o Guitarras. Exatamente. Que começou como Guitarras para o Povo e depois teve o seu nome abreviado para Guitarras. Muito melhor. Bem melhor, né? Porque Guitarras para o Povo, vamos combinar que é meio brega, né? Porque assim, 20 anos antes tinha a cultura de que guitarra era errado. Não podia ter uma guitarra na música brasileira. Teve a marcha contra a guitarra. Então eu acho que isso aí era meio que... Sim, fazer era um contraponto, com certeza. Se você pegar o histórico realmente da Fluminense, faz sentido bastante o que o Jay tá falando. Porque era uma rádio que tinha um espírito anárquico, no melhor sentido da palavra, né? Era uma rádio que não tava... Ela ia contra o conformismo. Ei, você é o cara da Rádio Fluminense? Pô, toca a nossa banda aí, ó. Valeu. Estamos entrando no ar com a Fluminense FM, a maldita. Aqui a gente não vai ter essa de musiquinha de trabalho, aqui a gente não vai ter essa de jabá. Tocou hoje, só toca amanhã. E a gente vai tocar o quê? O que ninguém tá tocando. Rock?
a gente vai ser maldito. Como assim, maldito? A maldita. A maldita. A maldita. Ela não queria que você escutasse somente rock, Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Rolling Stones, Beatles, essas coisas. Era o próprio espírito do rock, o conformismo. Espírito do rock, exatamente. Ela queria que você escutasse o Led Zeppelin, o The Who, Black Sabbath, Beatles e Rolling Stones, mas também escutasse a banda que estava sendo formada na garagem, se fosse em Londres, ou na Califórnia, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Ela queria que você escutasse as coisas diferentes. Então, como eu falei, você podia escutar Bob Marley, Beastie Boys, Rush na rádio, The Cure, Echo and the Bunnymen, Susan the Banshees, Iron Maiden, eu vi Iron Maiden, Plebe Hood, Paralamas, Congo, Black Future, Ojeriza, enfim, uma enormidade, uma vasta enormidade musical, até Luiz Melodia, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, cara, essa galera de São Paulo, que era mais maldita também, era chamada de Malditos de São Paulo, cara, tocava tudo, eu lembro que... As bandas de Brasília. Bandas de Brasília todas, assim, era um cenário muito rico e uma experiência enriquecedora, cara. E esses programas especiais do Guitarras, que era um programa só sobre heavy metal, e caía um pouco até pro hard rock, mas era essencialmente heavy metal. Não, mas tinha muita coisa de hard rock também. Tinha muita coisa de hard rock. Porque tinha um lance legal nessa época, até desculpa te cortar, que porque você não tinha tantas subdivisões do metal. Então, assim, no fim das contas, cara, era tudo metal e você tocava tudo. Você tocava de Venom, de Motley Crue a Venom. Tudo. Eu falei Venom agora, não foi no orelhado. O G completou comigo exatamente. Você ouvia Venom no guitarra e logo depois tocava Def Leppard. Merciful Fate, Grave Digger, Lead Lord, enfim, essas Tokyo coisas Blade, todas, cara, assim, de tudo. Loudness. Exatamente, absolutamente de tudo, cara. Basicamente, assim, era 1 hora de programa em que você fazia uma viagem pelo que tinha de rock pesado na época e qual fosse a origem da banda. Cara, aquilo ali, pra gente que era adolescente na época, cara, era maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. E era um programa que foi feito pelo Paulo Cisino e pelo... Leonardo Pimentel. E pelo Folena. Pelo Folena, isso aí. Não foi o nome. Leonardo Pimentel era da Metal. Leonardo Pimentel era da o Paulo Cisino também. Também escrevia mas o Folena, ele era da rádio. Hoje ele tá numa loja aqui no Rio chamada... Hoje não, já há muitos anos ele tá numa loja do Rio chamada Hard and Heavy. Mas foram esses caras, esses dois, o Cisino e o Folena, que começaram esse programa. E vale falar aqui também, que eu não falei no início, mas o grande responsável pelo início da Fluminense FM, que a gente tem que dar o crédito, chama-se Luiz Antônio Melo, que foi o jornalista ali que, inspirado e inspirador dessa confusão toda, junto com mais 2 caras que eu vou ler o nome aqui, que foram o Sérgio Vasconcelos e o Amaury Santos, que foram os 3 caras que começaram com esse pontapé inicial do rock. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não assisti ainda, nem o dia assisti o Aumenta Que Isso Aí é Rock and Roll. A gente tá falando de história... Quero falar de um outro filme, então, sobre a Fluminense, que é muito mais legal do que esse aí. Que é um documentário. Queria a sua opinião, você já deu a opinião. Exatamente, é isso aí. Tem um filme que foi lançado em 2019, que é um documentário sobre a Rádio Fluminense FM. O nome do documentário chama-se A Maldita, da diretora TT Matos, que inclusive eu dou entrevista para esse filme, que passa de vez em quando aí no Canal Brasil. É um filme muito mais legal, porque fala de cartas, eles leem cartas dos ouvintes da Fluminense, eles entrevistam alguns ouvintes da Fluminense, inclusive eu, entrevistam o Luiz Antônio Melo, entrevistam essa galera toda que estava ali. Então é um filme muito mais interessante do que o Aumento Que Isso Aí é Rock and Roll. Porque aí veio um ponto, eu perguntei isso pro Jay, foi mais ou menos uma levantada... Pro Jay? Pro Jay não, perdão. Perguntei isso pro Cláudio, foi mais ou menos uma levantada de bola, porque eu não assisti o Aumenta Que Isso Aí é Rock and Roll, eu ainda vou assistir. Até porque você, para poder falar alguma coisa, tem que ver. Sim, claro. Ei, esse é o cara da maldita! Eu tenho uma banda, será que você não toca o nosso sonzinho, não? Estamos, meu bem, por um tri. O som é bom, não é? Não é? Mas o que eu ouvi até agora do filme... É desencorajador, né? É desencorajador. Mas é mesmo. É porque, na verdade, é um filme de ficção com um pano de fundo que usaram da Rádio Fluminense. Não é sobre a história da Rádio Fluminense. E deveria, né? Teoricamente deveria ser, né? Mas eles uniram... Mas eles anunciaram como sendo um filme sobre a rádio? Todo mundo falava que era, cara. O que eu li era, todo mundo falou assim, o filme da Fluminense... Mas ele ganhou essa pecha. Ganhou essa pecha. O filme da Fluminense FM. E depois eu fui ver que, na verdade, não é isso. É que nem o Rockstar, que é o filme do Riperou, então do Justice, não é isso. Mas entendeu? Aí tem um problema.
O Rockstar seria. Seria. Ele não foi porque não chegaram a um acordo financeiro, porque o Riperons pediu dinheiro e não levou, e aí eles tiveram que mudar a história. Mas não é legal mas você... é a história. Sim. É a história. A premissa é a mesma. É a premissa, né? Mas, enfim, foi bem... Eles tiveram que deschavar. E tem alguns lances bem escrotos, pelo menos exatamente como eles lidam o vocalista que saiu, que é homossexual. Sim. Enfim. É outra história. Outro programa. O filme vale pela Jennifer Aniston. Vale porque também tem a banda, que era o Jeff Pilson, Zac Wild e Jason Bourne. Pois é, e o Jeff Scott Soto faz alguns vocais. E o cara do Steel Heart. E o, não lembro o nome dele. E o Michael Wahlberg canta também. E o Miles Kennedy é o cara que no fim do filme... que substitui o Wahlberg. Exatamente. Que é puxado da plateia. Isso é uma boa sessão da tarde, mas vale a pena mais pela Jennifer Aniston, que está absolutamente deslumbrante desse filme. Mas você não acha que não deixa de ser uma sacanagem as pessoas botarem a pecha de o filme da Fluminense FM, cara, e as próprias pessoas que divulgam o filme não chegaram assim, não é bem assim, porque eu particularmente não vi isso. Eu acho que assim, o filme, ele não é um filme bom para quem vai assistir esperando encontrar a história da Rádio Fluminense. É melhor assistir ao documentário. Porém... Eu tô devagarinho. Tá devagarinho, né? Devagarinho. Porém, ele pode fazer com que as pessoas que não vivenciaram a época da Fluminense se interessem pela história e acabem descobrindo o que foi a Rádio Fluminense. Enfim, espero que isso aconteça. Não sei se vai, porque assim, se eu assistisse ao filme hoje e não soubesse nada da Rádio Fluminense, eu não ia ter vontade. Mas eu tô falando de um lugar que eu não... Uma coisa muito legal... Esse é o meu ponto. Uma coisa que foi muito legal, há alguns anos teve uma exposição da Rádio Fluminense lá no Imperator. Sim. Deve ter sido em 2018, talvez, ou 2019. Teve também em Niterói, que depois veio pra cá. Foi legal pra caramba. Um monte de posters, fotos de eventos, de shows, camisa, os cartuchos. Sim. Muita coisa, alguns filmes, documentário passou. De repente, até esse documentário que você falou passou lá, que eu assisti um monte de coisa lá. Não, o documentário foi lançado depois. Foi depois? Foi depois, Ele tava em produção. Tava rolando um documentário lá. Era um curta. Na verdade é o seguinte, esse documentário, ele surgiu da ideia, a TT, que é a diretora, ela fez um curta sobre a Fluminense, deve ter sido esse que passou lá, que você assistiu, e depois ela ampliou para fazer um longa mesmo, um documentário mesmo, que aí foi lançado em 2019, que demorou muito tempo para ser feito, inclusive. Mas é bem legal, tem que assistir, porque quem se interessar pela história, é legal assistir ao filme, que é muito bacana. Agora, falando da Fluminense também, é uma coisa que as pessoas hoje não imaginam. Mas a Fluminense foi a primeira rádio a ter locução exclusivamente feminina. A Fluminense FM terá locução exclusivamente feminina, porque acredita na força e na ternura da mulher como elemento inovador na sociedade. Que era algo que não existia em rádio. Toda locução de rádio no Brasil, até aquele momento, em 1982, era feita por homens. Não existia. Com aquela voz Good Times 98, né? E a Fluminense era a única que exclusivamente era feita por mulheres. E foi muito legal. Foi um pioneirismo também da Fluminense. E, dentre outros, esse também foi um deles. E algumas dessas locutoras da Fluminense depois foram para televisão. Exatamente. Mônica Venerable, Milena Ciribelli. Acho que foram as duas mais conhecidas, porque elas saíram da rádio para ganhar o vídeo, né? E aí ficaram com o rosto bem marcado, bem famosas por conta disso. E, assim, além disso, a gente estava falando desses programas especiais que a gente falou do Guitarras. Tem outro programa que esse, para mim, foi muito mais importante do que o Guitarras, que era um programa que tinha toda quarta-feira, de 10 à meia-noite, eu não perdia um, chamado Novas Tendências, que era feito por um cara chamado José Roberto Mar. E esse cara, literalmente moldou o meu gosto musical, porque ali tocava, e eu conheci muita e muita coisa diferente, que ele trazia. Pra você ter uma ideia, eu lembro que a primeira vez que eu escutei The Mission, por exemplo, que foi em 1986, tinha acabado de ser lançado na Inglaterra, numa semana, o primeiro 12 polegadas do The Mission com 3 músicas. Na semana seguinte, esse 12 polegadas estava tocando as 3 músicas no programa, que era uma coisa
inimaginável naquela época, em 1976. Naquela época ela tinha que importar, alguém que foi lá e trouxe. Porque ele como se estivesse trazendo um ouro, né? É porque ele trazia, ele era comissário de bordo e sempre fazia essa rota, sempre trazia coisa nova. Assim, aí a gente vai dizer, não sei se era ele que trazia também pro restante Sim, era. da rádio. Pois porque acontecia isso também. Entrando no Guitars, por exemplo, cara, a gente já falou até na discografia comentada do Metallica né? Como os discos saíram aqui de forma pirata, só quando a banda veio na turnê do Justice for All, que aí finalmente a RGE lançou o Kill Them All, o Hide the Light e o Master of Puppets, mas em 84, a primeira vez que eu ouvi Metallica foi em 84 no Guitars Fight Fire with Fire do Ride the Lightning. Que, assim, verdade, eu acho que eu vi desse mesmo programa com você. Cara, foi a primeira... Com ele já? Cada um no seu celular. Entendi. Mas foi a primeira vez. Eu lembro de ter ouvido também Fight Fire with Fire. E eu lembro exatamente isso, que assim, é uma banda que está sendo muito falada, etc, assim, novidade, nesse esquema de novidade, porque você não tinha acesso ao vinil. Na verdade, acho que em 84 você não tinha nem os vinis piratas aqui no Brasil ainda. Não lembro, não vou lembrar. 84 eu acho que não tinha mesmo. Não dá pra cravar, eu não cravo 100% com certeza. Eu lembro de ter ouvido Fight Fire with Fire e depois eu fui naquela loja Point Rock perguntar sobre. E ele tinha um disco pirata que era aquele da capa do demônio. Que era Jump in the Fire. Ele tinha um single. Era aquele esquema da capa de Xerox. Então, porque isso acontecia isso. Aqui, as lojas do Rio de Janeiro, você tinha vários vinis que eram oficiais, mas que pirateavam aqui. Enfim, você tinha até Pirata do Pirata. O The Tickler do Kiss, que era um pirata da corrida do Camp, famosíssimo, tinha uma versão Pirata do Pirata. Vi muito esse disco aí nas lojas. Com capa xerocada, preto e branco, enfim. Cara, pela primeira vez, eu ouvi aquilo e eu falei assim, cara, isso é maneiro pra cacete. Sabe? Então, quando é que você conseguiria... A Rádio Fluminense teve esse impacto na vida de quem ouvia aqui, e eu falando especificamente nessa minha relação com a Fluminense, que era muito mais pro lado do metal. Também. Como o Jay do que o lado do Cláudio. Meu lado era mais abrangente. E eu falo pra vocês, assim, categoricamente, eu não teria o gosto musical que eu tenho, ou a amplitude musical que eu tenho, se não houvesse uma Fluminense na minha vida. Isso pra mim é muito certo. Depois teve a MTV, que aí já bem na frente dos anos 90, que aí a Rádio Fluminense entrou numa fase ruim também, por questões comerciais, aí, tanto que acabou em 1994, que deixou um buraco grande, mas no final a programação já não era tão legal assim, por conta de concorrências também, que aí começaram a aparecer rádios rock, Rádio Cidade. A Rádio Cidade já existia, mas ela já existia, rádio rock mas também. Eles, por conta da Fluminense, eles mudaram um pouco a programação para poder... Mas eles tinham a pegada mais... Eu ia falar isso agora. Pop FM. Eles iam muito mais no mainstream do rock, do heavy metal, do que Eles iam no single, na faixa de sucesso. A Fluminense não tocava faixa de sucesso. Pois é, aí eu tenho mais um exemplo. Mais uma vez do Guitarra falar de faixa de sucesso. Pô, eu já adorava, assim, eu sou muito fã de Metal Church. Já os discos tinham sido lançados no Brasil, tanto o Metal Church quanto o The Dark. O The Dark foi até numa dessas séries, não foi da EMI, mas foi da Atlantic, que tinha uma série que lançou até Husker Du, outras coisas. Tinha anúncio na Metal, enfim, tinha umas coisas do tipo. Os caras falaram assim, e o David Wayne tinha saído para entrar um outro vocalista, que é o Mike Hall, que acabou se tornando meu vocalista favorito do Metal Church. Os caras foram lá tocar uma música do Blessed in Disguise. Cara, você espera que os caras tocassem o quê? Fake Healer ou Badlands? Badlands o primeiro single, Fake Healer depois. Os caras tocaram The Powers That Be. Porque eles queriam, porque era isso que aconteceu. Eles escutavam os discos e tocavam as músicas que eles achavam que eram as melhores do álbum. Cara, isso é sensacional. Sim, The Powers That Be, provavelmente o Metal Church nunca tocou essa música ao vivo. Sabe? E é a música que, por causa disso, eu tenho uma ligação. Não, eu já conheci o Metal Church. Foi a primeira vez que eu vi o Metal Church com o Mike Howe. Aí eu falei assim, caraca, cara, porra, o cara trocaram de vocalista, a banda continua espetacular. E não era música carro-chefe, nem de longe carro-chefe do Blessed in Disguise. Mas era aquilo, enquanto as outras rádios estavam tocando, por exemplo, Legião Urbana. Qual era o sucesso da Legião Urbana que estava tocando nas rádios? A Eduardo e Mônica, a Fluminense não ia tocar nunca Eduardo e Mônica. Ela ia tocar uma faixa lá do lado B, tipo Acrylic on Canvas. Se fosse Paralamas, qual era o sucesso da época? Alagados, que estavam tocando em todas as rádios, eles iam tocar, sei lá, A Novidade, que ainda não era sucesso, ou outra música do disco. Eles iam pegar a música que as outras rádios não estavam tocando para exatamente ter a diversidade mesmo. Se assim, olha, a gente não é uma rádio como essa, a gente é uma rádio que toca de tudo. Era uma rádio que tinha assinatura, né? Tinha assinatura. E funcionava por quê? Por causa do público.
Sim, porque o público queria isso. O público já estava de saco cheio de ligar uma rádio com tipo a cidade e escutar lá Eduardo e Mônica 10 vezes durante o dia. A Fluminense também tinha isso, ela não repetia a música durante a programação. Se ela tocasse Legião Urbana de manhã, sei lá, Acrylic on Canvas, se tocasse Legião Urbana à noite, ia tocar A Dança, que era outra música que não tocava em rádio. Então nunca ia tocar a mesma música da mesma banda durante o dia. Era uma programação que você ia escutar de tudo diferente, não as mesmas coisas. Mas é como você falou, cara, eu tive uma introdução da Rádio Fluminense muito mais de metal e guitarras que a gente esperava até tarde da noite pra ouvir. E depois mudou pra mais cedo, né? Depois quando veio pra mais cedo. Se não me engano, era sábado. Era meio-dia ou 1h da tarde. Exatamente, foi pra isso aí. Mas no início era tarde da noite. Eu só lembro de dia. Depois ele foi pra sábado. De dia. Só lembra de dia? Só de dia. Pois é. Só os finais de semana de dia. Eu não lembro se era sábado ou domingo, mas era só de programa dia. Além do não, você tá confundindo o negócio de noite. É MTV, Fúria Metal, que era de madrugada. Mas tinha um outro programa além do Guitarras. Mudou também. Tinha um outro programa além do Guitarras que era bem de rock, de metal, não era? Não tinha? Cara, de metal na Fluminense só lembro Guitarras. Porque a Fluminense tinha vários programas. Tinha o Rock Alive, que era um programa que só tocava música ao vivo. Tinha um programa só de reggae. Tinha um programa que era mais ligado ao som de skate. Aí tinha o Novas Tendências, que era esse programa às quartas-feiras, que eram as novas tendências mesmo que estavam aparecendo. Era uma programação bastante segmentada nesses especiais. De metal, o único que eu lembro também era não lembro de Guitarras. Não lembro de nenhum outro, não. Pode ser que, de repente, na década de 90, talvez tenha tido e eu não lembro. Mas eu lembro muito de ter ouvido o Iron Maiden. Eu não lembro qual era a música, não sei se foi Hallowed Be Thy Name, talvez. Não. Depois teve programa na Fluminense, sim, que foi apresentado pelo Carlos Vândalo. O Carlos Vândalo teve um programa de metal na Fluminense, se eu não estou enganado, ou final dos anos 80 ou início dos anos 90. Posso estar muito errado, mas acho que era Guerrilha Rádio Guerrilha, eu lembro de um negócio alguma coisa assim. Mas ele teve um programa de metal na Fluminense. Tem uma banda que eu não conheci pela Fluminense. Eu conheci pela Fluminense. Eu conheci pela Metal, a Dorsal Atlântica. Conheci conheci de ouvir falar, mas de ouvir foi na rádio. Mas é porque eu quando li na Metal, eu fui ouvir antes de eu ouvir a Dorsal pela primeira vez. Não vou saber precisar o que veio antes. Eu acho que eu ouvi na Fluminense o Azul Limão, que eu lembro de ter visto na Metal. Azul Limão eu conheci show. Eu fui no show deles primeiro. Mas você vê que era tudo ali, né? Ou você ia no show, era na Metal, ou era na Fluminense. Era esse universo ali que a gente estava transitando. Era exatamente a diferença é que a Fluminense ou na BB Videoclipe também. Ou BB Videoclipe. O BB Videoclipe. Você falou do Front no início. Você conheceu o BB? Fazer um link. Não, o BB Videoclipe, ele... Era BB Festival, BB Video Festival, uma coisa assim. Eles fizeram, foram dois dias ou 3, agora eu não lembro. Eu sei que eu fui há 2 dias, que era sábado e domingo, um festival no estádio de Remo da Lagoa. Cara, tinha Lobão, RPM, Legião Urbana, Robertinho do Recife, Stress, Kid de Abelha, Paralamas, todas essas bandas. Todas essas bandas tocando, e o Front tocou. E lá eu assisti o show do Front. Que depois, assim, o Front foi a banda que o Jay falou no início, que foi a dica dele. O Front tinha o Rodrigo Santos, que depois foi pro Barão. Você tinha o Nani, que era o guitarrista que foi tocar com o Lobão. Tinha o baterista, que se eu não me engano é o Cadu, que foi tocar com o Kid de Abelha. Tocou com o Lobão também. E o guitarra, se eu não me engano, era o irmão do Dé Palmeira, que eu esqueci o nome dele. O Dé que foi baixista do Barão também? O Dé que foi baixista do Barão. O irmão dele era Ricardo Palmeira, Ricardinho Palmeira, que foi tocar com o Cazuza, na carreira solo do Cazuza. Então, assim, o Front foi alimentar várias bandas ali daquela... Foi um front de músicos. Mas o que mais você lembra aí de ter escutado no Guitarras e conhecido? Cara, Iron Maiden eu ouvi no Guitarras. Ouvi algumas coisas do Kiss, do Lick It Up, que eu não lembro o que, mas eu lembro de ter ouvido. Mas aí tu já conhecia o Kiss, já conhecia o Kiss, mas eu lembro de ter ouvido em rádio, né? Porque na época, assim, eu não esperava ouvir isso em rádio. Assim como, assim, a minha introdução mesmo pra metal foi ver Kiss no Fantástico. O Grupo Kiss, 10 anos de rock pesado, rosto escondido, muita loucura nos shows e muito sucesso. E às vésperas de chegar ao Brasil, os líderes do Kiss falam em Nova York ao Fantástico. A única exigência que Gene Simmons e Paul Stanley fizeram, como sempre, foi de não mostrar o rosto. Afinal, esse toque de mistério é um dos maiores charmes do Kiss. A primeira coisa que Gene diz na entrevista diplomaticamente é que o conjunto sempre sonhou se apresentar na América do Sul, principalmente no Brasil. Então me marca, porque foi uma surpresa.
Eu lembro de ouvir alguma coisa do Lick It Up no guitarras. E tinha umas coisas assim que eu achava que não ia ouvir, como Metallica também. A gente não tinha como nem ouvir em lugar nenhum. E eu fazia sempre esse lance. Eu ouvia no guitarras ou no BB, e ia na Point Rock pra perguntar, vem cá, tem uma banda, já ouviu falar de uma banda tal? Tem uma banda nova, Metallica? Tem coisa deles aqui? Aí o cara me mostrava os discos, eventualmente eu comprava. Normalmente não, porque era importado e caro. Assim, tu sabe como é que é. Qual era o apelido da Point Rock, né? Não. Point Roubo. Point Roubo? Do Sérgio. E a mulher dele era a Rita, era ele e ela. Careira, loja para cacete. Eu lembro que eu ia pra lá, eles tinham o vinil do Alive espanhol, com a capa, que abria o encarte tudo, que o nacional era só a capa normal e não tinha encarte, né? Todo dia eu ia lá e falava assim, posso olhar o Alive? Aí o cara pode, ele me dava, eu abria, ficava olhando um tempão, fechava e devolvia. Era 400 dinheiro. Mas isso era carão, tipo assim, um disco era 50, sei lá, ou 30, eles vendiam por 400, eu não tinha dinheiro. Eu ia todo dia pra abrir, olhava, folhava e devolvia. Todo dia, fora de sacanagem. Fora de sacanagem é muito boa essa expressão. Na época, morou. Quer ver outra banda que eu ouvi pela primeira vez na Fluminense no Guitarras? Mercyful Fate. Mercyful Fate eu escutei a primeira vez no Guitarras. Muito antes da Eldorado lançar os discos aqui no Brasil. Sim, deve ter sido... Eu escutei o Mercyful Fate no Guitarras, deve ter sido por volta de 84. Exatamente, eu ouvi a primeira vez no... Cara, eu vou falar assim que eu acho, hoje, é tudo muito fácil, né? Sim. Sabe, hoje assim, você tem o disco saiu, não tem na loja física ainda, mas você vai no Spotify e escuta. E nos 2 meses anteriores a banda lança 3, 4 singles e tá lá pra você conhecer, ouvir. Isso acabou matando as rádios. Cara, mas eu assim, não sei se é nostalgia ou se é saudosismo, mas eu achava essa descoberta, essa expectativa de você estar lá sábado, 1h da tarde, ou meio-dia, esperando o programa começar e ouvir com a fitinha cassete, muito mais maneiro do que você, cara, amanhã saiu o single, ainda recebe a notificação do Spotify. Que tem o rolava uma decepção quando você ajeitava a fita, você ouvindo o programa, não tinha nada que você tinha gostado, falava assim, poxa, eu não gravei nada hoje, aconteceu isso. Eu gravei só 2 músicas, só. O programa hoje não foi tão bom. No meu caso era um pouco diferente, porque eu acabava gravando tudo, assim... Obviamente, tinha coisa que eu gostava ou não, mas naquela época eu acabava gostando de tudo porque você não tem... não tem parâmetro. Exatamente, sabe? Não tem você, cara, metal é maneiro, sabe? Hard rock é maneiro. Até Menor eu achava legal nessa época aí. Pasme você. Eu comprei disco do Grave Digger na época. Nunca cometi esse sacanagem. Esse eu também nunca fiz. Esse eu nunca fiz, a capa era azul, era tipo uma mulher que assim, tipo um vampiro mordendo o pescoço. Mas sabe o que é também? É que foi relançado agora em CD no Brasil esse álbum. O nosso cimento ainda estava fresco, então é mais fácil de você marcar, entendeu? Eu entendo que... Você descobriu alguma geladice na Fluminense? O Grave Digger não é gelado? Não, o Grave Digger não descobri na Fluminense, não. Mas ele descobriu. Não falei Grave Digger, foi o Grave Digger, foi o Jay. Eu comprei pela capa. Naquela época, essa capa de heavy metal maneira, o cara mordendo o pescoço vampiro, vou comprar. Eu nunca... Não. Eu não lembro se a primeira vez que eu ouvi Menor foi no Guitarras, isso eu não lembro. A minha foi. Eu não lembro. E eu vou lembrar da música. Qual? Dark Avenger. Dark Avenger? Mas aí a gente fala assim, na época, assim, o Menor realmente era legal. Era legal. O Dark Avenger era do Battle Hymns, que é um puta disco. Sim, é legal, sim. Sabe? E depois a outra música que eu... Vou ter que confessar isso, que eu adorei do Menor, tava numa fitinha, era a versão original de Defender. Porque depois ela foi regravada. Com narrativa do Orson Welles. A original também tinha. Só que era uma versão diferente. Eles regravaram, acho que no Fight in the World, se eu não me engano. Ou o disco anterior, não lembro. Foi no Fight in the World. Só que ela tinha sido lançada antes de single. E eu tinha essa música no cassete. E eu adorava essa música. Falei, caraca, essa música é maneiríssima. Não sei o que. Pode ser uma geladice. Época de Fluminense, bebê videoclipe, Point Rock. Juntar dinheirinho pra comprar a mochila da Company. O nosso era Subsom, né? Subsom, isso que eu ia falar. O nosso era Subsom. O Point Rock era do Jay, o nosso era do Subsom. Um dia que eu fiquei mó feliz, que eu era novinho, criança, né? Juntava dinheiro de merenda pra comprar disco. Foi quando eu juntei dinheiro, fui lá na loja na Point Rock, virei pra Rita e falei assim, Rita, você pode separar pra mim o The Elder? Que eu venho aqui na quarta-feira comprar. Eu lembro que era uma quarta-feira, que eu tinha que juntar dinheiro segunda, terça e quarta. Aí ela, tá bom, vou guardar o disco aqui. Aí quando eu fui com as moedas da merenda, eu cheguei lá, tava o disco, com meu nome, uma fita, papelzinho adesivo, né? Escrito assim, Jorge. Aí eu falei, caraca, ela guardou o disco do Kiss pra mim. Eu me senti super importante. Eu tinha 12, 13 anos. Aí eu falei, caraca, eu sou muito importante, tá, meu nome tá no disco do Kiss. Eu fiquei com isso na cabeça, cara. Olha só, né? Enquanto vocês estão falando, eu tô pensando aqui de geladice. Mas eu realmente não lembro, porque, por exemplo, eu conheci o Halloween, não foi pela Fluminense, pelo Guitarras. Eu conheci o Halloween pela Metal e com Walls of Jericho, que tinha sido lançado pela Woodstock aqui em vinil. Sim.
Aí, e o vinil do Halloween, eu lembro que eu comprei, agora não lembro se eu comprei na Subsom ou se eu comprei na Fonite. Eu conheci o Halloween pelo Guitarras. Pelo Guitarras? Pelo Guitarras. Eu nunca tive disco do Halloween. Eu não tenho essa lembrança do Halloween. O Halloween pra mim foi pela Metal. Eu tenho uma lembrança muito marcante. Pois é, mas de ela disse, eu não lembro. Por exemplo, óbvio que eu devo ter escutado o Grave Digger no Guitarras, mas a banda foi uma banda que nunca me pegou. Nunca me pegou. Sabe? Running Wild nunca me pegou. Eu gostei muito mais. Eu lembro até hoje que eu tinha fitinha lá com Tokyo Blade. Pô, Tokyo Blade era maneiro, cara. Era muito mais maneiro que Grave Digger. Grave Digger, nossa, coisa chata. Running Wild, insuportável. Tokyo Blade chegou a sair o vinil aqui no Brasil. Eu tive o vinil também. O Tokyo Blade era legal pra caramba. O próprio Lead Lord, que é uma banda que eu conheço também dessa época, foi... Tá aí, ó. Uma banda que eu conheci pelo Guitarras. Primeira vez que eu ouvi, Accept. Accept não, eu comprei o disco. Foi um amigo meu que emprestou o Restless and Wilds, eu comprei depois. O Accept eu tenho certeza, 99,9% de certeza que eu ouvi pela primeira vez no Guitarras. Só foi um amigo meu que falou, cara, compra esse disco é bom pra caramba. Aí eu fui lá, comprei e falei, putz, o disco tá arranhado, sacanagem, vou ter que voltar. Restless and Wilds. Pô, musiquinha tradicional alemã, e o disco tá arranhado, meu Deus. Adorou na época. Pô, coisas da época também que o pessoal nem imagina, foi quando você deve ter comprado também o disco da Blitz. Nunca tive a Blitz. Quer mais não, gente? Não, pode mandar bala. Tinham 2 faixas do disco da Blitz que elas já vinham de fábrica arranhada. Foram censuradas. Foram censuradas. Então você comprava o disco de fato, cara, passou um prego ali, né? Era fundo. E a gente ficava, caramba, eu queria tanto poder ouvir essa música e não podia. Pra quem não sabe, essa história é o primeiro disco da Blitz, As Aventuras da Blitz. Que as duas últimas faixas do vinil, realmente, elas tinham uns riscos. Alguém pegou, sei lá, a faca, um prego ali. Imagina o cara ter que pegar todos os vinis que tinham sido prensados passar o prego no para fazer aquilo. As músicas tinham sido proibidas, censuradas pela ditadura. Porque depois que a ditadura acabou, é bom lembrar isso, que assim, a pessoa acabou a ditadura, acabou a censura. Não acabou. A censura foi até 1988, se não me engano. Porque eu lembro que teve disco da Plebe Hood, inclusive, que era o segundo, que é o primeiro LP, que o primeiro é um mini LP, né, que é o Nunca Fomos Tão Brasileiros, que a música Censura foi censurada. Faz até sentido, né? Enfim, isso já foi em 1987. Então ainda tinha censura até 1988, que o fim da ditadura não acabou com a censura. É um órgão estúpido, assim como a ditadura militar também. Então, mas foi uma época boa, né? Mas esse então, lance romântico, né, da gente. Já que ele tá falando da Plebe Hood, vamos falar das 3 bandas bandas brasileiras do B-Rock que nós conhecemos na Fluminense. Só vou fazer um adendo aqui. Quando o Jay falou que era uma época legal, não tá falando da ditadura, não. Essa época romântica. Essa época romântica da gente, cara, esperar a Metal, a Host chegar às bancas, esperar o Guitarras no sábado, enfim, ficar ouvindo programação, gravar as fitinhas cassete, que depois as fitinhas cassete viraram as fitinhas cassete pra menininha do crush da escola. Mixtape. A mixtape, entendeu? Você comprava o disco sem conhecer as músicas, aí ia pra casa lendo os títulos e imaginava, essa aqui deve ser balada, essa aqui deve ser uma porrada pelo título, essa aqui deve ser acelerada, essa deve ser lenta. Pô, tá aí, um disco que eu comprei pela capa sem conhecer foi o Night Songs do Cinderela. Não, eu já conhecia. Eu já tinha visto o clipe. Eu vi a capa, achei maneiro pra caramba, falei, vou comprar e acertei na mosca. Sim. Isso aí foi no alvo. Mas assim, conhecendo você, eu não esperava que fosse acertar no alvo. Você esperaria? O quê? O Cinderela? Mas pô, eu sempre gostei. Aí, mas ele tá querendo falar só de Vitória. Se for pro cavar um pouquinho mais, se a gente meter um Grave Digger aqui, a gente não. Assim, aí. Cara, eu reconheço, teve coisas que eu ouvia, que vou falar, podia não ficar falando, Grave Digger, Running Wild e Blind Guardian são bandas que eu escutei assim, e falei, cara, não dá, não pega. Agora, eu ouvia Manowar, adorava Manowar, até o Fight in the World eu acho Manowar uns discos bons pra cacete, só que hoje eu não tenho mais saco pra ouvir a banda. Virou uma caricatura. Virou. Quando o Stratovarius lançou o episódio, eu achei legal aquilo ali. Aí lançou o vídeo, eu achei legal também, mas depois lançou outro, eu falei, caraca, mesmo. Eu gosto daquele Destiny, eu acho. O Destiny é o que vem depois. Eu gosto desse do Infinity, são os discos que na época eu ouvia. Pois é, já no Destiny eu já falei assim, cara, já não quero mais, não gostei mais da outra aqui, ó. Tá vendo? Então, quando acabar a geladice, a gente volta pro Fluminense. Pra você ver como é que não é só vitória, derrota também, mas é isso. Eu tive o episódio Visions do Stratovarius. Depois eu me desfiz porque eu achei que a banda ficou um pé no saco. Vamos voltar pra Fluminense FM. Vamos falar das 3 bandas que cada um ouviu aqui que marcou aquele momento ali de descoberta. Quem quer começar? J-Rocks? Posso falar. Fale. 2 delas eu gosto muito até hoje, que é o Titãs e o Barão. Gosto pra caramba. Fui em vários shows e tal. E também o Azul Limão, que eu descobri lá.
Não sei em que momento, mas eu lembro de ter ouvido lá. Porque ninguém tinha. Deve ter sido. Eu não conhecia ninguém que tinha. Eu lembro de ver na Metal e ter ouvido em algum lugar. Era na Fluminense. Pode ser? Então tá. Cara, a minha relação com as bandas nacionais, assim, ela acabou sendo exatamente pela Fluminense, porque eu não ouvia outras rádios, sabe? Eu não acompanhava Cassino do Chacrinha. Eu acompanhava. Eu também. Eu não via Cassino do Chacrinha. Por motivos errados, mas eu acompanhava. Os motivos errados acabavam trazendo coisas certas. É tipo ver os filmes da Bandeirantes que passavam meia-noite, 1h da manhã, né? Inclusive, tem umas histórias sobre o programa do Chacrinha, mas isso é outro assunto. Sala Especial, o nome dessa sessão. Sala Especial. Tem histórias também. Tem histórias. Há muitas histórias. Mas, enfim, a pornô chanchadas à parte, eu conheci basicamente as bandas, o B-Rock foi pela Fluminense, porque eu não tinha outra, era a minha fonte de informação. Então, assim, Plebe Rude, a primeira vez que eu ouvi, foi na Fluminense, e foi uma banda que assim, me agradou de cara, porque, sabe-se lá por quê? Ela se aproximava muito mais do tipo de música que eu ouvia mais na época. Titãs, que como o Jay falou, é uma banda que eu gosto até hoje, e o Barão Vermelho, que é outra das minhas bandas favoritas do rock brasileiro. Foram essas três bandas realmente que eu ouvi pela primeira vez lá e gostei de cara e fui ouvir depois, enfim. São essas três. Eu conheci o Paralamas do Sucesso na Fluminense quando eles tocaram a primeira vez a demo de Vital e Sua Moto lá, que os Paralamas foram lá entregar para eles tocar, e eles tocaram lá. Mas eu lembro de ouvir Paralamas também. Pois é, o Paralamas é uma cria da Fluminense. Eu gosto de falar disso, que o Paralamas era uma cria da Fluminense FM. Essas bandas que você já falaram, Barão, Titãs, isso eu já conheci tipo, no Cassino do Chacrinha ou em outros programas. Assistia pra ver as chacretes e curtia a música. Né? Basicamente isso. Outra banda que eu gosto muito até hoje, tem 2 discos que eu acho sensacionais do rock brasileiro, uma banda do Sul chamada The Fala, que completou 40 anos aí por agora, vai sair em turnê, inclusive, com a formação com clássica. a Siang também? Não, Siang não é The Fala. Siang é do Pus, é verdade. Isso, Mas o cara... Tem uma menina que toca batera, que é a Biba Moreira. Isso. É que eu confundo com essas duas ruins pra cacete, não tá tudo em casa. Não. E a outra banda que eu conheci também pela Fluminense, que eu virei fã, é o Inocente, que foi uma grande banda, assim, pra mim, a partir dos anos 80, ali com Pânico e SP, foi uma banda que eu conheci na programação da Fluminense, que me fez gostar, comprar disco, camiseta, ir a show, enfim, virar fã da banda. Então essas 3 bandas foram as bandas mais marcantes que eu conheci na Fluminense, porque as outras bandas, Legião e etc., eu conheci fora da Fluminense. Agora, Inocentes, inclusive, fizemos uma live com o Clemente durante a pandemia. Exatamente. A Plebe, a gente fez a live com o Felipe Seabra, que é o cantor da Plebe. Vocês vão achar que eu sou demente. Mas acha? Você acha que nós vamos achar? Tem uma rádio que eu ouvia, mas eu ouvia muito. Eu ouvia muito mais do que a Fluminense. 98. Não. Rádio Relógio. Eu ouvia direto Rádio Relógio. Eu adorava Rádio Relógio. Porque tinha aquele negócio do... E tinha umas informações, né? Do nada a mulher falava assim, você sabia que o vulcão expele lava 85 metros de altura? Bebeu. Aí voltava o relógio. Aí dava a hora. Aí daqui a pouco, você sabia que a lagartixa corre a 86 km por hora? Caralho, maneiro. Eu ficava horas ouvindo Rádio Relógio. Não sei nem se existe, não deve existir não, né? Não sei, cara. Eu não tô fazendo isso de piada, não. Eu ouvia Rádio Relógio mesmo. Não, mas eu acredito. Não, mas virou piada. Enfim, bons tempos. Depois desse episódio que nós tivemos aqui que conhecer esse lado do A gente podia fazer um programa sobre a Rádio Relógio. Não, acho melhor não. Acho melhor não, porque vocês vão morrer de tédio. Deixa o espetilho apresentar. Boa ideia. Mas a gente sai pra beber. Exatamente. Beleza, então, cartão corporativo, deixa os dois aqui no calor, falando sobre Rádio Relógio. E a gente vai ali comer alguma coisinha, tomar uma cerveja. Depois a gente deixa eles aí, eles editam, eles apresentam, eles fazem tudo e a gente só põe no ar depois. Eu sei que é estranho. Claro, óbvio que é estranho. Mas... Estranho? Pô, pra ser estranho tinha que melhorar. Tinha que melhorar. Mas, assim, pra encerrar o programa, eu acho que o que fica disso tudo aqui é o seguinte, que é necessário a gente valorizar sempre as nossas fontes de conhecimento. A Fluminense foi uma grande fonte de conhecimento para nós, assim como outras. Na minha formação, por exemplo, as fontes de conhecimento foram Rádio Fluminense, MTV e as publicações de música
que eu comprava, corria atrás para comprar de fora, daqui, enfim. Então a gente precisa valorizar aquelas pessoas que passam conhecimento musical ou conhecimento de alguma forma e que fazem a gente ter uma formação até como cidadão que mesmo. Que compartilha esse mundo com a gente, né? Que fica para sempre. Porque nós estamos aqui, cara, 40 anos depois, mais de 40 anos depois, disso, falando sobre pessoas. Exatamente, de uma experiência que foi extremamente marcante. Daqui a, sei lá, 10 anos ou menos, talvez 5 anos, 6 anos, você que está aí do outro lado, pode estar num canal aqui falando das suas experiências enriquecedoras nesse campo ou em qualquer outro campo da atividade humana. Então, é sempre bom valorizar aquelas pessoas que trazem conhecimento pra gente. Esse é o recado final que eu queria deixar. E o agradecimento também... O agradecimento ao Alessandro. Alessandro, muito obrigado pelo material que você nos proporcionou pra gente fazer o sorteio pra galera. Se liguem no Instagram. E as cervejas aqui da Maldita. Pode trazer mais até. A gente aceita de bom grado as cervejas. A gente pega. Entendeu? Depois dessa história aí da Rádio Relógio do Jay, acho que melhor a gente ficar com a dele. Pois é. Hoje ele levou um pouquinho. Hoje foi, porque ele não aguentou. Porque se imagina se tivesse bebido mais. E é Pilsen. Se tivesse tomado uma IPA, um abraço. Mas é isso. Se você chegou agora no canal também, então tá curtindo, gostou, tem um vasto material aí pra você maratonar. Enfim, se você tá curtindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado das próximas atualizações. Eu sempre me enrolo quando eu vou falar isso, cara. A língua dá uma travada aqui agora. Normal. Pois é. E compartilhe o vídeo, o conteúdo com seus amigos da escola, da faculdade. Ele tá se inclinando muito pro teu lado. Eu já tô aqui, eu tô me inclinando pro teu, ó. Os amigos do trabalho, nos grupos da família, nos grupos de amigos, enfim, do WhatsApp, Telegram, Facebook, whatever que seja. A campanha Pix, vai lá no Instagram. A campanha Pix é importante. Você colabora, você contribui, tem todas as contrapartidas para você fazer um canal melhor e fazer parte do canal também, que é muito importante. Uma galera linda, maravilhosa, bonita até toda a vida, contribuindo, ajudando a gente, mas que, sei lá, não sei se é vergonha de fazer parte do canal, etc. Mas a gente quer vocês aqui com a gente. E para você saber como é que você faz isso, siga o Resenhando no Instagram, que é a única rede social onde você vai encontrar atualizações, os vídeos que entram, links, etc, etc. J-Rox, você tá... Ele tá querendo falar. Eu tô sentindo que você tá, diga aí. Eu acho que a gente já pode falar que em breve a gente vai anunciar um negócio muito legal do canal pro final do ano. Então vocês fiquem atentos que vai ter um lance muito legal que vai rolar aqui no Rio de Janeiro, tá? Do Resenhando Rock. Fica ligado que a gente vai anunciar já já. Então fique ligado mesmo, porque a gente faz muita questão da presença da galera do Rio de Janeiro nesse momento especial, e você que não é do Rio de Janeiro e puder fazer aquele esforço para poder estar com a gente lá. Vai estar bem, vai estar com o 13º na mão, viaja pro Rio de Janeiro, passa uns dias aí. Pois é, aguarde. Conhecer a loja. E fique de olho no Resenhando do Instagram para você ficar sabendo o que vai ser né? ali que a gente vai divulgar tudo. É isso aí. Sempre no Instagram. Valeu, galera. Até a próxima. Você sabia? Eu acho que eles... Acho não. Tenho certeza que eles mereciam estar num palco melhor no Rock in Rio. Eu espero que esse ano... Não espero, porque esse... Caralho, puta que pariu. Vou botar de novo, vamos. Bom, eu tô só bebendo. O que eu falei, cara? Não sei. Provavelmente num festival perto de vocês. Eu acabei. Tá bom. Já falei. Tá bom. Já falou? Já falei. Então vamos lá, né? A gente vai começar agora o programa. Agora começa o programa pra valer? Agora começa o programa pra valer. Então tá. Vou até beber. Eles mereciam estar num palco melhor no Rock in Rio. Quem sabe numa próxima edição. Ele tá me sacaneando aqui, no mínimo, cara. Eu não ouvi, mas sei que ele tá me sacaneando. Mas enfim, Canto Cego. Fiquem de olho, Banda do Rio de Janeiro.